Bom dia a todos, boa tarde. Sou João Gabriel, sou seu apresentador aqui do Tirofone Podcast. E nesse dia de hoje eu recebo Giovanni Mascarenhas, que é diretor de teatro e professor de artes. Giovanni, seja bem-vindo. Pode se apresentar, a casa é sua. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu sou Giovanni Mascarenhas. Como o Gabriel disse, eu sou professor de teatro, diretor, ator, produzo, faço iluminação, faço cenário, faço figurino. Tudo está relacionado às artes, de alguma forma eu faço, né? Pelo menos dentro dessa linguagem do teatro. Giovanni, assim, você já começou falando sobre tudo que você faz. Acaba que quando a gente trabalha com arte, a gente nunca exerce uma função, uma única função, a gente acaba fazendo tudo. E acho que a primeira, logo, a grande curiosidade que eu tenho hoje é como nasce uma peça de teatro, né? Como começa esse processo embrionário de produção de uma peça de teatro até aquele momento que a gente chega lá e senta bonitinho e consegue assistir o espetáculo. Então, uma peça de teatro pode começar de diversas maneiras, depende do processo criativo que o grupo resolve fazer, né? O trabalho. Antigamente, toda e qualquer peça de teatro começava de um texto. A valorização dos autores, dos escritores de peças teatrais era muito grande. O que valia mais era o texto em si. Isso estou falando desde a Grécia Antiga até a até o início do século XX. O mais importante no teatro era o texto, a parte dramatúrgica. A partir de então, já na década de 30, 40, começaram a surgir a figura mais importante no teatro, a figura do diretor, do encenador, que pega uma obra escrita e cria a sua linguagem, cria a sua forma de transpô-la para um teatro, para um palco. Então a figura do diretor se tornou muito importante. E depois começaram a surgir as grandes companhias e os grandes atores e atrizes, né? Nós tivemos também esse processo onde os atores e atrizes é que levavam o público para o teatro. Mas como sua pergunta foi relacionada a como nasce uma peça de teatro, como eu falei, a peça de teatro pode começar de um texto dramatúrgico, de um texto de teatro, pode ser escrito por alguém famoso, por algum escritor famoso, não famoso, mas que também pode surgir de um processo criativo de um grupo de teatro, ou seja, meus grupos de teatro, a gente começa, eu tenho 3 grupos de teatro só para poder vocês saberem, aqui em Feira de Santana, e tem 3 grupos com linguagens completamente diferentes. Então eu tenho um grupo da Cia Cuca de Teatro, que trabalha somente com teatro para infância e juventude, só espetáculos feitos para crianças e adolescentes. Tem um outro grupo que se chama Grupo Conta em Cena, que trabalha com contos de grandes autores da literatura brasileira, mas a gente transpõe esses contos, que é do gênero narrativo, para o gênero dramático, sem perder a figura do narrador, que é uma característica do grupo. Por a gente transpor o gênero narrativo para o gênero dramático, a gente sempre traz a figura de um narrador nos espetáculos, para poder manter pelo menos esse perfil, né, da narração. E eu tenho o grupo Cordel, que aí já é um grupo mais recente, né, recente, entre aspas, já tem 9 anos, mas que tem uma proposta A definição de completamente. recente tá boa. Porque já tem uma proposta diferente, a gente já trabalha com temas regionais, e os temas regionais, nos 2 últimos espetáculos, a gente tentou concentrar eles na história de Feira de Santana. Então, esses espetáculos, eles surgiram realmente de pesquisas históricas, não existe um texto pronto. Fomos pesquisar material histórico sobre a cidade de Feira de Santana, e aí vieram as ideias, vieram as sugestões de uma construção dramatúrgica, e surgiu primeiro A Cidade da Rua Direita, que conta a história de Feira de Santana na década de 30 e mistura realidade e ficção. E o segundo trabalho do grupo, né, o último trabalho do grupo, foi Quitéria, que inclusive está em cartaz no canal do Sesc Bahia, já fazendo a propaganda. Se vocês quiserem assistir até o final de julho, vai estar disponível. O Quitéria é contando a história da Maria Quitéria, começamos também no processo de pesquisa histórica sobre a vida dela, porque não queríamos falar exatamente dos feitos históricos dela na guerra pela independência, nas guerras pela independência, mas queríamos falar da mulher Quitéria, que pouca gente conhece, da Maria Quitéria, que pouca gente conhece. Então focamos mais nessa pesquisa e criamos o espetáculo Quitéria, que está em cartaz, como eu falei. Então você tem várias formas. Agora, só para falar uma coisa interessante.
Ultimamente eu tenho experimentado, que eu também sou professor, né, de teatro do Cuca. Então, lá nas oficinas, eu tenho experimentado uma forma diferente para poder construir espetáculos. A gente estava partindo sempre de músicas. Então, eu pegava, por exemplo, algum cantor, que melhor para mim, no caso, ser um cantor desconhecido do grande público, pegava as músicas desse artista, criava, essas músicas tinham que ter uma relação ali, criava uma dramaturgia pegando essas músicas dele e colocando como se fossem pontos dentro da história. Então, uma música fazia uma introdução, dali já unia com outra música, e criando uma sequência lógica com personagens experimentados pelos atores, mas a história era construída em cima de músicas de um mesmo cantor, de um mesmo compositor. Inclusive, desse processo surgiu um texto que estamos em processo, que é o Velho Lobo do Mar, com o grupo Contecena agora. Eu já montei com alunos e agora estou montando com o grupo Contecena, que é uma proposta que surgiu a partir dessa experiência, de pegar músicas e vai juntando, criando a história a partir delas. É, temos aí muito material, né? Muita produção. Você falou 9 anos recente, e eu fiquei assim, 9 anos não é recente, para mim é Não, muita coisa já, é porque o mais mas velho já tem 22 aí. 22 anos é 22 mais velho anos. do que eu, por exemplo. Pois é. Mas, Giovanni, como que você chega nesse local, né? A gente fala de arte hoje em 2021 e ainda é tabu como profissão, como ganha-pão nosso. E aí a gente está falando, por exemplo, de um trabalho que já tem há 22 anos, ou seja, você começou um pouco tempo atrás, e eu queria saber onde inicia, onde nasce essa vontade de trabalhar com teatro, ser diretor de teatro, ator, todas as outras denominações que você colocou aí pra gente. Bom, só para constar, eu tenho 26 anos só como professor de teatro do Cuca, né? Pouquíssimo tempo. É mais velho que você nem pensava em uma. Não mesmo. Então, o que acontece? Minha história começa em Itaberaba. Eu nasci em Itaberaba, eu não sou feirense. Lá em Itaberaba, meu irmão tinha uma loja de locação de filmes, então eu já estava apaixonado pela arte, na verdade, a arte do cinema, né? Eu trabalhava nessa locadora, assistia todos os filmes disponíveis, aqueles filmes VHS grandões. Eu sou cringe, então. Então, nesse período, já era apaixonado pela arte da interpretação, vendo filmes. Eu tinha 14 anos de idade, mais ou menos. Com 15 anos, eu também fazia um trabalho com meu irmão de filmar, fazer filmagens, né, e de casamentos, de eventos. E um grupo de teatro estava surgindo em Itaberaba, que é o Grupo Raízes. E aí nós fomos filmar o primeiro espetáculo deles, a estreia. Quando eu vi aquilo, eu não, quero fazer isso também. E aí eu me apaixonei, comecei a me aproximar dessas pessoas que são do Grupo Raízes. Acabei começando no grupo, fiquei uns 3, 4 anos somente fazendo uma luz de espetáculo, fazendo sonoplastia de espetáculo, não queria ser ator nesse período. E aí, em determinado momento, houve um rompimento do grupo. Metade do grupo sempre acontece, né? Quando tem gente, tem sempre essas confusões. Houve Faz um parte da rompimento humanidade. e o grupo precisava cumprir uma lista de apresentações, inclusive Festival em Salvador, apresentações na Chapada, e aí não tinha como, eu tive que entrar para poder fazer a substituição. Quando eu entrei no espetáculo, fiquei, a gente ganhou um prêmio em Salvador, logo na minha estreia, Festival de Teatro, Teatro Amador na época, fizemos a Chapada ali, uma boa parte da região, viajamos bastante, e aí eu vim fazer Universidade de Feira de Santana, saí de Itaberaba para morar em Feira de Santana. Quando cheguei aqui, que eu fui fazer o EF já em 93, eu comecei a fazer teatro. Na verdade, eu escolhi letras e artes, não pelas letras, mas sim pelas artes. Então, eu fui fazer letras e artes achando que ia achar as artes, não achei, eu peguei e fiz as artes dentro da universidade. Eu montei grupos de teatro dentro da universidade. Lá no grupo, primeiro grupo foi o Acadêmicos da Arte. Esse grupo inaugurou oficialmente o Teatro do Cuca. Então, no dia da estreia, o grupo que primeiro pisou no palco do Teatro do Cuca foi o meu, com estudantes da universidade, que eu dirigi o espetáculo. E esse grupo, claro, se desfez, mas outros surgiram depois. Daí, em 95, inauguraram o Cuca, e eu fui, antes da inauguração oficial, eu comecei a trabalhar lá como oficineiro, mas era pelo DA de Letras, não era oficialmente pelo Cuca. No ano seguinte, em 96, eles criaram a grade de oficinas, e eu entrei oficialmente e nunca saí deste Cuca durante 26 anos. Foi assim É, que tudo surgiu.
Então já sabe que não começa, né, como eu sempre falo isso, né, eu escolhi o jornalismo pela possibilidade de estar perto de outras áreas das artes num determinado momento da minha vida, e hoje estou muito feliz onde estou como jornalista. Que bom. Só que você fala muito, você traz esse local da docência, e eu queria saber, Giovanni, como é para você essa divisão entre a docência e o teatro, entre o palco, como fica essa parte, essa divisão entre o professor e o diretor de arte, né, o diretor de teatro? Eu sempre digo que a gente aprende muito mais dando aula do que dentro de uma aula de uma sala com um aluno, né? A gente consegue aprender pela troca, pelas experiências, pelo que os alunos trazem de material, e principalmente no teatro. Esses 26 anos eu já tive muito, mas muitos alunos de teatro, né? Muita gente seguiu carreira, muita gente foi fazer universidade fora, e as trocas sempre foram muito interessantes. Então eu sempre digo que eu aprendo muito mais, eu amo trabalhar tanto dando aula, né, na docência, quanto como diretor de teatro. Porque eu, como leonino, eu sou meio mandão, meio líder, assim, eu tenho essa coisa de liderança, então eu gosto de organizar as imagens que o espetáculo traz, eu gosto de fazer a marcação do espetáculo, ver ele todo arrumadinho, ajeitadinho, os atores interpretando bem, dizendo bem aquele texto. Eu sou um diretor meio exigente nesse sentido, então com isso, com essa troca, eu aprendo muito mais. Eu sou muito menos ator do que professor e diretor. Trabalho como ator também, nasci a Cuca de teatro. Somente nesse grupo trabalho como ator. Os outros, eu, de vez em quando, faço uma participaçãozinha. Mas eu adoro, justamente por conta dessa troca e porque estou nessa posição de liderança como leonino. A gente fala muito, você está aí há 26 anos já, né, no Cuca, 26 anos no Cuca. então a gente tem que trazer, puxar essa sardinha para a Feira de Santana. Das minhas tentativas para essa nova fase do podcast é trazer pessoas daqui, falar sobre o que Feira tem. Giovanni é responsável pela minha reintegração com o teatro. Eu consumia teatro quando era muito novo, graças à escola. Feira tem ainda um bom trabalho, eu acho, com ligação entre escolas e o teatro feirense. E quando eu tive a oportunidade de trocar de colégio, foi Giovanni novamente, Giovanni Welber, que já se fez presente nesse podcast, que reintroduziram o teatro na minha vida. E então, assim, feira para mim é esse local de cultura que precisa ser falado sempre, a gente precisa fomentar. E para você, qual é a necessidade desse regionalismo, né? A gente falou da Rua Direita, espetáculo Rua Direita, Maria Quitéria, se eu não me engano, Lucas da Feira também, é um trabalho realizado pelo Cuca. Quão importante é para você, como diretor de teatro, como professor, fomentar essa visitação à história da nossa própria cidade, né? Então, eu sempre digo que Feira de Santana é uma cidade que, infelizmente, não tem memória cultural. E o primeiro espetáculo, ele surgiu, a Cidade da Rua Direita, surgiu justamente dessa minha angústia. Eu cheguei aqui com 16, 15 anos de idade, fui morar ali na Praça da Matriz, a época ali ainda era um bairro, né, boêmio, tinha muitas casas de shows, eventos ali. E aí eu vi o Cuca, que estava completamente destruído, aquele prédio estava completamente destruído na época que eu cheguei. E ali funcionava seminário de música no fundo. Então, de vez em quando acontecia um show, mas perto de tudo desabar na cabeça da gente, né? Porque estava realmente acabado. E aí eu via mas muitos prédios antigos que foram completamente destruídos ali na Rua Conselheiro Franco, que Isso. aquela rua era a Rua Direita, por isso o nome da cidade da Rua Direita, né? A Rua Conselheiro Franco antigamente era chamada de Rua Direita, e aí depois o Conselheiro Franco conseguiu resgatar essas terras, porque aquelas terras foram entregues ao Império, na época ainda do Brasil Império, porque os donos, né, daquelas terras, que são os conhecidos como fundadores da cidade, Domingos Barbosa e Ana Brandão, eles não tinham herdeiros. Então essas terras foram entregues ao Império. E aí o Conselheiro Franco conseguiu resgatar, fez a distribuição daquela região ali para aqueles feirantes, para aqueles comerciantes, né? E aquela região começou a se tornar um ponto comercial da cidade, que na época era o point, né, de Feira de Santana, nesse período da década de início do século XX, na verdade. E aí o que acontece? Quando eu via esses prédios todos sendo destruídos para poder se tornarem estacionamentos, aquilo me angustiava muito, porque se Feira de Santana mantivesse o patrimônio arquitetônico que Feira tinha nesse período, Feira de Santana hoje era tão conhecida quanto Cachoeira, entendeu? Pelo seu patrimônio arquitetônico preservado. Mas, infelizmente, boa parte disso foi destruído.
E como isso me angustiou bastante, o tema da Cidade da Rua Direita, ele fala justamente de perder essa memória, de como essa memória se perde. O personagem principal, que é o personagem fictício, ele é uma espécie da memória de Feira de Santana, é uma metáfora da memória de Feira de Santana que morre no final. Então essa é a proposta de quando eu escrevi a Cidade da Rua Direita, eu queria dizer isso, né, de forma metafórica. Então isso me angustia bastante e a gente precisa realmente preservar a memória, porque isso é uma relação de identidade, né? Quando você vê o espetáculo Maria Quitéria, saber que ela é de Feira de Santana, que foi uma mulher que é reconhecida no mundo inteiro, não só no Brasil, mas tem um reconhecimento a nível de mundo mesmo, assim. A história dela é muito parecida com a de Mulan, né? Que aí chegou na Disney, a gente conhece, é muito parecido com a de Joana d'Arc, mas a gente tem a nossa Joana d'Arc, nossa Mulan, e a gente não valoriza. Como é isso? A gente vai valorizar o que é de fora? Então isso me angustia bastante, por isso que eu tento sempre, estou sempre promovendo essa relação, essa questão dentro da arte, da identidade do povo feirense. Eu não sou de Feira, mas a cidade me acolheu. Eu amo estar aqui, amo meus amigos, amo morar em Feira de Santana, então eu dou esse retorno, né, para ela, de alguma forma. Feira que tem esse quê de abraçar o que vem de fora, e aí a gente acaba que a gente diferença também, né? E Eu, a gente sempre, desculpa interromper, a gente sempre discute isso, porque essa relação de identidade ela não é muito forte, justamente porque Feira de Santana é um entroncamento rodoviário. Muita isso, gente que mora aqui não é de Feira de Santana, vem para cá para ganhar dinheiro, né? Então não tem esse sentimento de pertencimento, não tem esse amor pela cidade. E aí chega aqui para ganhar seu dinheiro, mas vai investir na cidade que ele nasceu, por exemplo. quer Então, dar o retorno de onde veio. exatamente. Então é isso. Giovanni, você é professor de teatro, né, como a gente já conversou aqui, mas você também dá aula em escolas em Feira de Santana. E como eu comecei essa última pergunta, graças a você, é o Elber, novamente citando aqui, eu tive essa reintegração com o teatro. Eu queria saber, você como professor dentro da escola, eu ia falar academia, né? Dentro da escola, como você enxerga essa função de incentivo à arte, ao consumo da arte, ao do próprio trabalho, né? Eu fui aluno de Giovanni também, então a gente não só era incentivado ao teatro, mas a gente também era incentivado a produzir dentro da escola, dentro daquele momento, e eu, como aluno de artes, aluno de humanas, era o momento que eu estava realizado, né? Porque não era uma aula de matemática na minha semana, e sim um local que eu pudesse colocar o que eu sempre gostei. Então, assim, para você, como professor, quão importante, quão trabalhoso é esse local de incentivar a nossa juventude, né? Você aí falando Cristo por aí, a essa geração agora que se inicia a consumir uma arte que está sendo abandonada, em algumas aspas aí, né? Então, primeiro eu fico muito orgulhoso porque, por exemplo, do Colégio Nobre, de onde eu trabalho, né, com jovens há muito tempo, a gente tem sempre saindo de lá grandes artistas, pessoas que estão realmente se envolvendo na arte. A gente tem o grupo das meninas, o Fogo Pagou, né, que as Isso. meninas começaram a fazer música dentro do colégio e hoje eles estão juntas, já ganharam prêmio aí a nível estadual, já gravaram as músicas delas nas plataformas de música. Eu fico muito orgulhoso de ver pessoas como Júlia Grilo, que está escrevendo, como o Lucas, que está fazendo som de barzinho. Ou seja, eu tenho muito orgulho de ser professor de artes e meus alunos darem esse retorno, saírem de lá e fazerem, né, alguma coisa ligada à arte, mesmo que não seja exatamente profissionalmente, mas está ali em forma paralela, cumprindo esse papel, né, de artista, se mantendo pelo menos e trazendo essa coisa da arte para a Feira de Santana. Então, o meu papel, na verdade, é de estímulo. Eu sou um grande incentivador e eu tenho muito orgulho dos resultados dos trabalhos, porque eu sei que a arte ela não existe na vida das pessoas somente como entretenimento, né? A arte está ali para fazer com que esses jovens também reflitam sobre sua própria condição, sobre a sociedade, sobre as relações humanas. Então, a arte cumpre esse papel muito bem. E ela é a melhor forma de fazer com que vocês tenham uma reflexão de si e da sociedade e do seu papel dentro da sociedade. Então, vendo arte, consumindo arte, além de trazer boas energias, bons fluidos, né? É agradável, é leve, transforma o nosso dia um dia melhor. Ouvir uma música traz uma energia boa. Então, a arte tem muitas funções. Uma delas é justamente criar esse espírito crítico do seu papel enquanto cidadão.
E essa é a minha função, de estimular esses alunos, não só, como você falou, levando eles para irem a um espetáculo de teatro, a um filme. A gente sempre, era um ponto, né? No colégio Era. nosso, um ponto para ir ao cinema e um ponto para ir ao teatro. E mesmo assim tinha gente que não ia, nós temos essas pessoas ainda, né? Mas quando vão, porque assim, um grande problema, eu acho que é de todo mundo que é principalmente dessa geração, é um estímulo, porque as pessoas sozinhas, eu acredito que elas não vão, mas se elas estão com um colega, marcam um colega e vão, e a partir do momento que eles começam a ir frequentar um teatro, um cinema, eles gostam, o problema é começar. Então esse é Até meu papel. lá, o contato inicial. Exatamente. Então, o meu papel é esse, é incentivar para que o gosto, né, comece ali na escola. Eu acho que é papel da escola também, fazer com que isso aconteça. Então é isso. É, a gente, eu como eu fui, tomei esse pontapé inicial lá em 2016, quando eu entrei no Colégio Nobre, e passei os últimos 4 anos, antes da pandemia, assim, consumindo teatro, indo muito ao teatro, indo muito ao cinema, muito pelas produções de Giovanni, e assisti o Elber apresentando, então, assim, tinha um carinho a mais ali para me locomover até o teatro, mas a gente é interrompido com a pandemia, no início do ano passado, e como diretor de teatro, Giovanni, eu estava na época já pensando, eu estava indo para Salvador, falei assim, nossa, eu vou consumir arte agora numa capital, nessa efervescência toda de Salvador, tô armado, tô feito, acabou para mim, só arte 24 horas, teatro para cá, teatro para lá. Só que a gente é interrompido, a pandemia interrompe esse processo, e eu queria saber de você como é que foi para dentro do teatro, dentro do CUCA, né, que é um centro cultural em Feira de Santana, como a pandemia afetou esse espaço, esse local. Afetou bastante, afetou muito, mas a gente sempre, artista, né? Na verdade, todo mundo precisa se reinventar. Então a gente precisou criar outras estratégias para poder manter a nossa arte viva. A gente tem encontros, porque os grupos, além de serem grupos que promovem teatro, são grandes amigos, são famílias. Então a gente precisava criar estratégias também para estarmos juntos em pelo menos encontros virtuais. E aí começaram, assim, acho que os primeiros 6 meses foi bem difícil. A gente estava sem realmente perspectiva nenhuma do que iríamos fazer. A partir disso, acho que o Brasil inteiro, os artistas do Brasil inteiro começaram a pensar. Veio aquele boom de lives, aquele que ninguém, depois de um tempo, ninguém aguentava mais nem falar o nome live. Eu, por exemplo, não Desse aguentava. jeito. Ouvi o nome live na minha frente, eu já estava correndo. Mas como a gente está precisando se reinventar, e existem empresas que promovem a cultura, né, ainda neste país, então algumas coisas surgiram como editais, alguns editais apareceram e motivaram a nós artistas para que a gente continuasse ali, mesmo que de forma remota, ou se precavendo bastante, que a gente se produzisse algo de teatro, continuasse produzindo. Então, nós temos vários editais que estão abertos em várias áreas. Depois eu lhe passo até um edital que está aberto, que serve para você que é jornalista também. Você pode entrar. Mas esses editais, e eles promoveram realmente esse reencontro de nós que éramos artistas, estávamos nesse processo meio parados e sem perspectiva, mas que a gente conseguiu fazer essa reinvenção através, usando agora o teatro unido ao audiovisual, né? Porque o teatro agora mudou o formato. A gente precisou, inclusive, entrar em reuniões, em conversas com artistas, porque não é aquele teatro gravado com uma única câmera parada para frente, ele já não funcionava mais para poder entrar em cartaz, por exemplo, no YouTube. O teatro agora ele precisa ter essas características de audiovisual, características com essa linguagem de cinema. Foi o que nós fizemos, por exemplo, com Quitéria agora, para o Sesc, né, que pegou, a gente colocou a gente num projeto Virtualidades, e a gente fez a montagem de Quitéria dentro dessa perspectiva, se utilizando de câmeras, de cortes, de planos diferentes, para poder dar um pouco dessa linguagem do cinema no teatro. É uma forma de se reinventar, né? Foi assim que a gente acabou se movimentando de alguma forma. Mas foi muito tempo de discussão para chegar a isso, tá? Assim, foi muita coisa que aconteceu para chegar a esse formato. Você tocou num ponto muito importante agora, acho que nossa última temática nessa conversa hoje vai ser sobre isso, que é a parte financeira. Eu começo a conversa perguntando para você
como nasce a peça, o espetáculo dentro desse local artístico, mas eu queria saber agora como funciona no financeiro, né? A gente vive num país onde não há incentivo à cultura deliberadamente, então, assim, não é algo muito fácil, não é algo que está jogando Vemos, dinheiro por aí, né? Então, corte assim, estou pelo vendo. contrário, a gente sofre constantemente com processos e penalizações dentro do campo cultural, mas eu queria saber de você agora, nesse momento, de onde vem, como funciona, como se banca, e como nasce financeiramente um espetáculo, né? No mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, porque tem aquela perseguição com artistas que são vagabundos, vivem do dinheiro público, mas é o mundo inteiro financia a arte, porque cultura é importante, e cultura é igual à educação, cultura é importante, como é importante também, claro, que no outro plano a saúde, né? Então faz parte da sociedade. É uma forma também de educar, de tornar a pessoa crítica. Então é necessário que haja um apoio financeiro, porque plateia, bilheteria não banca artista. Apesar de que a gente fez muita coisa dependendo de público, dependendo de bilheteria, como o projeto Feira Tem Teatro, a gente não tinha nenhum patrocínio, a gente corria mesmo através de público, né? Tentava se manter, pelo menos, através de público, mas era muito difícil. É praticamente todo mundo trabalhando de graça naquele projeto. Mas para um artista viver dignamente, a gente precisa de financiamento público. Então, nós temos, por exemplo, em Feira de Santana, nós temos uma lei de incentivo cultural, que é lei mesmo, que é o Procultura, e essa lei é bem complicadinha, porque assim, é fácil até de passar, mas a gente precisa bater na porta do empresário, e os empresários nem sempre são sensíveis para poder patrocinar. Eles têm isenção fiscal, o imposto que ele pagaria à prefeitura, que é o ISS, mas só empresas que pagam o ISS, eles têm essa isenção para poder reverter esse dinheiro para a cultura. E aí, esses empresários precisavam entender, porque apoiar a cultura é importante para a empresa, né? O nome dele ligado à cultura é muito importante. E nem todos têm essa sensibilidade. E eles não vão tirar nada do bolso. É o imposto que ele já pagaria para a prefeitura, vai ser deduzido. E vai ser revertido e ainda vai ter um retorno de mídia ali, porque o nome vai estar atrelado a um produto cultural. Mas, é todo esse processo. Aí nós temos o Faz Cultura, que é a lei estadual, né, Bahia, ou Procultura, e temos a lei federal, que é a Rouanet, aquela que todo mundo fica batendo Todo firme. mundo sabe dar pitaco, mas não sabe como Pois é, funciona. todo mundo sabe adaptar, mas ninguém sabe como é que funciona a lei. A lei é da mesma forma, a gente tem que bater na porta da empresa, é dedução fiscal, é um dinheiro que já pagaria para a empresa, iria para o produto cultural. O produto cultural dá esse retorno também de mídia, né? Dá retorno com convites para funcionários, para clientes, ou seja, não é um dinheiro que é dado assim do nada, eles têm retorno. A empresa tem retorno, e não é o dinheiro do governo que vem para o artista, é o dinheiro de dedução fiscal. Ponto muito importante, não é o dinheiro do governo. Exatamente, não é o dinheiro do governo que vem para cá, entendeu? Então, as pessoas não as pessoas, na verdade, estão vivendo num mundo de ignorância e preconceito, né? Esse pré-conceito a respeito das coisas, porque eles não têm a condição, a capacidade de buscar a informação e fica tirando, fazendo deduções a respeito do achismo. É aquela coisa, eu acho que é assim e é o que está valendo. Então, a gente está vivendo uma sociedade muito difícil. É um momento muito complicado para nós todos, né? Que é essa era da ignorância mesmo. E do orgulho de ser ignorante, o que é pior. As pessoas estão orgulhosas disso. Giovanni, eu queria que você falasse agora do que a gente pode consumir de teatro nesse momento pandêmico e onde em Feira de Santana, nesse período, nesse pós-pandemia, que eu espero que chegue logo, né? Onde a gente pode consumir teatro em Feira de Santana. Bom, como eu disse, nada está acontecendo de forma presencial, não podemos, mas nas redes, né, nós temos muito material artístico. Então, eu não tenho muitos seguidores no meu YouTube, mas eu tenho o YouTube e lá está disponibilizado alguns resultados de oficinas, por exemplo, e materiais que eu vou colocar agora, que foram produções, resultados também desse momento virtual. Dentro desse processo virtual, nós montamos espetáculos, né? Cada um de suas casas, a gente foi colando isso em forma de edição e fomos montando, experimentando essas coisas todas. Então, eu vou começar a publicar também esse material que é desse momento pandêmico aí,
e resultados de trabalhos que a gente já fez no Cuca. No próprio Cuca, no site, no YouTube do Cuca, tem muita coisa de teatro, de música, de dança, de todas as linguagens. Além disso, nós temos esses espetáculos que já são dos grupos profissionais da cidade, como o Grupo Cordel, que agora nós estamos com o Quitéria disponibilizado até o final de julho, que é um espetáculo que conta a história da heroína Maria Quitéria. Basta procurar lá no Sesc Bahia. Deixa eu ver. Sim, depois. Aí, outubro. Tá meio distante, né? Mas vamos falar logo. Vamos logo deixar aqui. Quem quiser, anota aí na agenda, fica aí. Tem um projeto que ele é importantíssimo, é o projeto de teatro mais importante do Brasil, que é o Palco Giratório. E ele vai estar, pelo Sesc também, ele vai estar acontecendo em novembro, aqui em Feira de Santana, né? Aqui na Bahia, na verdade, e o Conto Cena vai estar participando com o espetáculo A Cartomante nesse processo virtual também. Nós fomos convidados, vamos fazer essa gravação ainda, nesse formato mais audiovisual, mas a gente vai estar também em cartaz com o Conto Cena nesse período. Além disso, é muita coisa, tá vendo? Não é pouca coisa, não. Além disso, estamos esperando a liberação do governo do estado para poder ter um decreto aí que não pode acontecer evento, mas a gente está dentro de um festival representando Feira de Santana. O Lucas da Feira já conseguiu se apresentar e o Nelson em Jogo, que é o espetáculo do Conto Cena, também foi selecionado entre muitos da Bahia, né? 12 espetáculos foram selecionados, 2 de Feira de Santana. Isso significa que Feira tem uma produção cultural muito forte. E o Lucas da Feira já conseguiu fazer, dentro da programação do Festival do Interior da Bahia. A gente ainda não, por conta dos decretos do governo, mas a gente vai fazer o espetáculo Nelson Jogo dentro do Teatro Castro Alves, provavelmente aí nos próximos dias ou meses. E ao vivo, vai ser ao vivo. Então, todo mundo vai estar testado, né? Antes, a gente vai estar lá o dia todo reunido, todo mundo testadinho, para fazer o espetáculo ao vivo pelo YouTube do projeto Festival de Teatro no Interior da Bahia, que é o Prêmio Braskem. Os espetáculos, desses 12, 5 serão selecionados para concorrer ao prêmio de melhor espetáculo do interior da Bahia, pelo Prêmio Braskem. É muita coisa, eu acho que tem mais coisas, mas eu esqueci. Então é isso, Giovanni. É muito importante, como eu conversei aqui já mais cedo, vou tentar trazer nesse próximo semestre agora do podcast, esse é o primeiro episódio que vocês estão escutando, pessoas de feira, produções de feira. Acho muito importante isso, né? Como você falou, a gente tem essa mania de a pessoa vem para a feira e devolve para a cidade de onde ela tem origem, e eu estou tentando fazer o contrário. Eu fui para Salvador e vou tentar levar a feira para todo lugar que eu puder ir, né? Todas as produções que aqui, porque feira é um centro cultural muito grande e precisa ser valorizado, né? Feira é um polo de cultura que ainda não foi descoberto, não foi valorizado, inclusive pelos próprios feirenses, né? Que dizem que feira não tem cultura. Se eles pesquisarem um pouquinho só, eles vão descobrir coisa que eles não têm nem ideia. Então é isso, Giovanni. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Quero pedir a vocês que estão escutando esse programa que vão atrás de todos os espetáculos que o Giovanni falou, de todas as produções, o site do Cuca, o Quitéria, que está lá no Sesc. No Sesc Bahia. Isso, então eu vou deixar também na descrição aqui do episódio e nas redes sociais o perfil de Giovanni. Então você entra lá depois e pode acompanhar todas essas produções que ele for soltando. E é isso, Giovanni, a palavra com você para a gente estar encerrando esse programa hoje. Agradeço a você, Gabriel, né? Mais um orgulho de ex-aluno que está aí, né? Incentivando, mobilizando, como jornalista, tentando trazer essas pautas importantes como arte, teatro, cultura, de uma forma geral. Então, eu não só eu, mas acho que todo mundo precisa agradecer pela oportunidade de estar te ouvindo aí nesse podcast. Eu vou estar lá seguindo também, acompanhando. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Então, até semana que vem.